A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Gente, uma boa tarde para vocês. Estou vindo aqui hoje compartilhar. Hoje é dia 20 de dezembro, né? E há um ano atrás, justamente nessa mesma época, eu estava vivendo um dos maiores milagres da minha vida, porque minha vida é um milagre, mas foi um grande milagre. E o porquê que eu tirei as próteses de silicone, eu quero compartilhar isso com vocês, de uma maneira que vocês venham entender isso também, amém? Gente, foi assim, eu já contei pra vocês que eu já fiz um vídeo já falando sobre isso aqui no canal, mas ele tá bem antigo, e como ele tá muito antigo, eu decidi gravar esse outro vídeo, né, pra poder falar disso, porque tem gente que tá entrando agora, tem gente que ainda não viu os vídeos anteriores e tal, e eu quero contar esse testemunho, até porque hoje de manhã uma pessoa me mandou uma mensagem falando: Dani, eu fui diagnosticada com um nódulo, né? Enfim, não vou citar o nome de pessoas, claro, mas eu recebo muitas mensagens de pessoas que pedindo oração e tudo mais, e oro, gente, tá? Acredite, eu oro, né? Pode ser uma oração de 1 minuto, mas eu oro, ou menos até, e eu vou contar um testemunho sobre isso mesmo. A Bíblia diz que não é por muito falar que seremos ouvidos. Deixa eu até ver onde é que tá escrito isso, para poder não falar só pelas minhas palavras. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Espera aí só um minuto. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Mateus 6, 7. 6, 7. Quando orardes, não useis de vãs repetições como fazem os pagões, pois imagina que devido ao muito falar serão ouvidos. Então, ou seja, não é por a gente fazer orações longas que nós seremos ouvidos. São orações sinceras, elas têm muito mais valor. Tem gente que me pergunta: você ora o dia inteiro? Não, gente, eu oro o dia inteiro, não de joelho, mas eu oro o dia inteiro no meu pensamento. Todo momento falando com Deus. Deus não me deixa errar, Deus não me deixa te envergonhar, Deus não me deixa fraquejar, Deus não... Enfim, sabe? Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje? Há um ano atrás, mais ou menos, tudo vai começar 2 anos atrás. Na verdade, eu andei quase 3 anos no propósito de pano de saco. E quando Deus me tirou do propósito de pano de saco, Deus me deu uma experiência de arrebatamento ao inferno. E assim, uma experiência de arrebatamento. E ali, após aquilo, ele me mostrou que eu devia usar túnicas. Ele me deu uma visão de túnicas. Eu perguntei pra ele: Senhor, então se você não agrada de uma dessas vestes as quais eu uso, isso foi um processo que eu passei, né? Na verdade, é bem longo meu testemunho. Mas eu passei por esse processo durante 3 anos de propósito de pano de saco. Quando chegou no último, eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu fiz vestes e tal, e aquelas vestes eram todas estampadas, e Deus me mostrou que aquelas estampas também não agradariam a ele, e que era pra me arrancar tudo. E assim, foi um testemunho bem longo. Tem uns vídeos aí que eu conto, né, no canal, mas eu vou antecipar, porque senão vai ficar muito longo, muito extenso. O que aconteceu? Eu abri mão e tal das vestes, conforme ele tinha falado, não queria abrir mão, mas abri, né? E eu até quero fazer outro vídeo depois, se Deus quiser, comentando sobre isso. Porque às vezes a gente se sente feio, horroroso, porque Deus nos libertou daquilo, entendeu? E aí o que acontece? Aí eu peguei e perguntei pra Deus: Senhor, então como é que o Senhor quer que eu ande? Aí Deus me deu a visão de vestes, de túnicas. E aí eu comecei a usar túnicas. Gente, quando eu entrei na igreja, o primeiro dia, imagina, uma igreja que tipo, eu não vou falar nomes, mas é uma igreja que as pessoas andam tudo bem vestidas, maquiadas, enfim, sabe, de salto e tal, aquela coisa toda. Imagina eu, quase 3 anos indo de propósito de pano de saco, e ainda por cima, não 3 anos nessa igreja, porque eu não fiquei nessa igreja 3 anos, eu fiquei nessa igreja um período de 2 anos mais ou menos. E daí, o que acontece? Eu entrei na igreja de túnica, e todo mundo lá. Começaram a falar que eu queria se sentir mais santa do que os outros. Falaram que eu não precisava estar me vestindo daquela maneira, dessa maneira qual eu me visto hoje. Que não necessitava daquilo tudo, que aquilo era eu me cobrando, que não era Deus me cobrando. Só que Deus estava me mandando, ordenando a andar daquela maneira. Aí o que aconteceu? Eu peguei, gente. Aí eu falei com Deus, falei: Senhor, eu não vou usar mais túnica não. Todo mundo viu onde eu entro, me chama de doida, fala que eu tô querendo pagar de santa, eu não tô querendo pagar de santa. Eu me acho muito pecadora, gente. Eu sou carne e eu sempre falo isso pra vocês. Então, eu não quis andar de túnica, eu não queria, era uma coisa que eu não queria. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei com Deus, falei: amém, Senhor, então tá. Aí não vou andar de túnica, fui dormir.
Dormi, aí Deus me deu um sonho. Neste sonho, eu estava sentado como se fosse uma bancada muito grande dentro de um laboratório. E dentro desse laboratório, eu estava sentado com a cabeça raspada, com um corte de trás a trás, assim como se tivesse um câncer na cabeça. Sem o meu seio, com o seio cortado também, sem seios, com o seio cortado. Eu estava com uma blusa uma camiseta, eu estava com uma blusa camiseta não, eu estava com uma blusa, aquelas blusas de princesinha, frufru, que é transparente na manga, né? Inclusive eu costurava muito dessas camisetas, dessas blusas, assim, para as meninas da igreja. E aí de frufru, assim, transparente, uma saia bem godê rodada, e eu estava sentada, igual eu usava antigamente, né? E eu estava sentada no balcão, num banco, numa banqueta, com um tubo de ensaio na minha mão. E ali eu descobri que eu estava com câncer, né? No caso, eu via a situação, eu imaginava logo que eu estava com câncer. E nisso, eu olhava, tava eu ali naquela visão, e eu mesmo, de túnica, entrava naquela sala e eu falava bem assim, eu não vou usar túnica. Então, ou seja, Deus estava me mostrando que se eu não usasse túnica, e aí eu vi o período de um ano, tipo assim, eu vi o período de um ano, dentro de um ano. O que Deus estava querendo me dizer com aquele sonho? Que se eu não usasse as túnicas, no período de um ano eu estaria diagnosticada com câncer. Passou um ano, isso foi em novembro do ano retrasado, né? Passou um ano. E aí foi onde eu entrei, mais ou menos ali em agosto, né? Eu entrei para poder fazer o negócio da vaquinha, para poder fazer os exames e tudo mais, né? Da cirurgia. E aí foi onde eu comecei a fazer os exames, né? Quando eu consegui algum valor, eu comecei a fazer os exames. E nisso que eu comecei a fazer os exames, eu peguei e descobri que eu tinha um nódulo no meu seio esquerdo. No meu seio esquerdo eu tava um nódulo. Gente, o que acontece com a gente quando a gente descobre um diagnóstico ruim? Irmão, você imagina, eu fiquei um ano conforme o Senhor havia mandado de túnica, e passou um ano, verdadeiramente eu estava com um nódulo no meu seio esquerdo, do qual eu nunca imaginei que eu teria. E assim, pra quem não sabe, a minha mãe, ela faz tratamento, né? Ela teve esse problema, né, na vida dela e tal, enfim, faz tratamento e tal, como vocês já sabem aqui. E daí o que aconteceu? Passou um ano certinho de descobrir esse nódulo. Irmãos, imagina eu, como é que a gente não fica com Deus? Poxa, Senhor, como assim? Só que Deus, ele sempre avisa antes. E Deus já tinha me dado um sonho, aonde ele falava pra mim que ele permitiria um problema no meu seio. Ele permitiria um problema, né, para que eu não pagasse pela remoção das próteses, né? Deus me deu um sonho me falando isso, que ele permitiria um problema em mim para que eu não pagasse pela cirurgia das próteses, enfim. E aí eu peguei, isso passou e aí Deus cumpre, né? Aquilo que ele fala, ele cumpre. Passou, aconteceu, chegou o problema. Quando chegou o problema, a primeira coisa que acontece, a nossa fé é querer ser abalada. Eu quero compartilhar um texto com vocês, e esse texto, ele tá lá em... Peraí, que aqui senão ela vai falar. Oh, meu Deus, não. O texto deixa eu ver aqui. É Samuel 6, se eu não me engano. Dagon, Samuel... Aqui. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. Vamos ver o que tá lá dizendo. Porque, irmãos, a gente tem que procurar na Bíblia, né, o porquê das coisas, né? Samuel Dagons... Aqui, ó, 1 Samuel 5. Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram para Ebenezer, na cidade de Asdod. Eles a colocaram no templo do seu deus Dagon, perto da sua imagem. No dia seguinte da manhã, os moradores de Asdod viram a imagem de Dagon que estava caída no chão, na frente da arca da aliança. Então eles pegaram a imagem e puseram de volta no seu lugar. No dia seguinte, viram que a imagem estava caída de novo de frente à arca, e a cabeça dos 2 braços da imagem estavam quebrados, caído na soleira da porta. Somente o corpo estava inteiro. É por isso que até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que adoram a Asdod não pisam naquele lugar. E o Senhor castigou duramente o povo de Asdod, fez com que todo o povo dali e da vizinhança ficassem cheios de tumores.
Então, ou seja, olha só, Deus, ele deu esse castigo àquele povo por conta de uma idolatria a imagens. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, né, ali, querendo ou não, eu estava idolatrando as roupas que eu usava, porque aquilo é uma idolatria. A gente pensa que não, mas é uma idolatria. O fato da gente querer ser bem visto, ser... O que a gente quer? A gente quer ser... Quando você quer ser bem visto, quer ser desejado, você quer ser adorado. E Deus não divide a glória dele com ninguém, né? Então, o que acontece? Aí acabou que ali eu peguei e eu tive esse problema. Aí eu lembrei do sonho que Deus tinha me dado e tal, mas fica aquela, chorei, claro, fiquei mal, me senti muito mal, muito pra baixo e tal, enfim, várias coisas. Mas o que aconteceu? Eu continuei ali firme no Senhor e Deus tinha me dado um sonho já, antes disso também, que Deus usaria um empresário para poder pagar minha cirurgia. Só que tinha um porém, que se eu fizesse a minha cirurgia com redução de mama, ou seja, com corte, né? Se eu fizesse minha cirurgia com corte, com redução de mama, isso, se eu fizesse aquela cirurgia daquela maneira, Deus me faria descer muito. Aconteceria algo muito ruim comigo. Deus me deu um sonho mostrando isso. E se eu fizesse a cirurgia sem a redução de mama, Deus me beneficiaria através disso, né? Enfim, coisas que hoje eu tenho vivido realmente com o Senhor, né? Até mesmo o próprio canal, né? Foi até uma promessa de Deus através de sonhos também, entendeu? Então aí o que aconteceu? Aí nisso eu peguei e eu falei, olha, Senhor, eu né, assim, comecei pros médicos, só que quando eu comecei pros médicos, os médicos foram e falaram pra mim que se eu retirasse o meu silicone sem fazer a redução de mama, que é aquela costura, aquele T que faz, né, a costura do T, meu peito ficaria todo caído, fora do lugar e tudo mais e tal, enfim. E aí dá aquele medo, né, porque a primeira palavra que você escuta quando você tem um diagnóstico ruim do homem é que não vai dar certo, é que eles já falam logo pior pra você. Então, o que aconteceu? Eu falei, Senhor, amém. O Senhor falou, amém. Só que aconteceu o seguinte, eu ganhei 2 cirurgias lá no Espírito Santo, né? Os médicos que aceitariam me dar a cirurgia, eles só aceitariam me dar se fosse com redução de mama. Se fosse para poder tirar com aquele T que o qual Deus não queria que eu tirasse. E aí, enfim, aquela aprovação toda, você imagina, você sem dinheiro, aquela aprovação todinha, né, e tal, e você sem ver saída, e Deus mandando você fazer uma coisa que você não vê nem saída para aquilo. E aí tudo bem, aí Deus falou isso pra mim. Deus tinha me dado um sonho também, mostrando pra mim que era melhor uma simples oração do que um monte de oração com falsas profecias. E no mesmo sonho Deus me mostrava que dentro da casa, dos terreiros, dos lugares de Umbanda, Candomblé, dentro disso, até lá eles têm formas de se vestir, dentro da casa do Senhor não tem. As pessoas querem se vestir de qualquer maneira. E daí, o que aconteceu? Eu falei, Senhor, amém. Aconteceu isso tudo, eu tava descobrindo o nódulo e tal, e eu me lembrei desses 2 sonhos que Deus havia me dado. Um que Deus permitiria eu passar por um problema, o problema tinha chegado, e o segundo era que Deus usaria um empresário para poder pagar minha cirurgia. Até então o empresário não tinha aparecido. Porém, um dia eu tava lá, né, e tal, perto, já esperando, não sabia de onde ia vir um milagre, mas eu sabia que ia vir porque Deus é fiel para poder cumprir as promessas dele. E eu tava lá esperando o milagre de Deus, e aí o que aconteceu? Uma amiga minha me ligou, muito amiga minha me ligou, né, foi até a Fernanda, ela sempre aparece aí, eu sempre falo dela aqui nos vídeos, e essa amiga minha me ligou, ela falou assim, Dani, ora por uma moça que tá no hospital. E essa moça que tava no hospital, ela era esposa do funcionário do namorado dessa amiga minha, na época, né? E aí, que era um grande empresário, e aí, né, na verdade. E aí, o que aconteceu? Aí, nisso, ela pegou e falou bem assim, ora, aí nisso ela orou. Eu orei uma oração de 1 minuto, gente, foi uma oração rápida, porque eu acho assim que não é por muito falar mesmo que nós somos ouvidos, eu acho que nós temos que ser sinceros com Deus. Senhor, me perdoa os meus pecados, Deus, eu estou nessa situação agora, seja simples com Deus, que não sei o que lá, aquilo lá. Às vezes você tá falando um monte de coisa que nem tá no teu coração, só pra você dizer que tem uma oração longa. E aí, eu peguei, fiz essa simples oração. No dia seguinte, ela me ligou e falou assim, Dani, glória a Deus, a mulher está tendo alta, pra glória de Deus. E eu tava passando uma prova muito grande, porque nesse tempo eu tava vivendo na casa da minha mãe e eu dependendo financeiramente dela. Então, assim, ela foi uma pessoa que me ajudou muito pra glória de Deus, né? Eu sou muito grata pela vida da minha mãe. Mas o que acontece? Eu tava passando uma situação que eu entendo que era o que eu precisava de passar. Nesse dia, ela tinha feito umas compras de tecido pra mim.
E daí, o que aconteceu? Eu pedi uma entretela, né? Uma entretela era algo assim de colocar no pulso aqui do braço. E era R$ 7. E eu não tinha esse dinheiro, né? E eu pedia ali, porque eu tinha que costurar as coisas e tal, enfim. E aí, foi aquilo, sabe? Aquela situação chata, porque eu entendo também, né? A gente ficar mendigando, as pessoas pedindo. É uma coisa que traz desconforto para todo mundo, entendeu? Tanto para quem tá pedindo, como para quem tá ali. Enfim. E aí, eu peguei nessa situação, eu falei, poxa, Senhor, eu tô cansada disso, sabe? Tudo que eu preciso, eu tenho que ficar pedindo, mendigando. Em nome de Jesus, Deus, por favor, me muda meu quadro. Olha, gente, eu cheguei assim no meu limite, sabe? Eu falei com Deus, falei, Senhor, sabe, muda meu quadro. Eu tava sem trabalhar, porque minhas máquinas estavam aqui na Bahia. Eu tava nesse meio tempo entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, né, ali e tal, e pregando, enfim, fazendo as coisas, sabe, assim. E dali eu falei pra Deus, falei, Senhor, poxa, sabe, muda esse quadro, eu não quero assim mais isso, entendeu? Não tá dando mais pra mim. E aí foi onde, irmãos, na mesma hora que eu acabei de falar isso com Deus, eu precisava de R$ 7 que eu não tinha. E eu me sentindo muito triste, assim, por precisar de R$ 7, você não ter R$ 7, entendeu? É uma situação muito triste, gente, só quem passa sabe. E você tem que pedir os outros, às vezes você ser humilhado porque você tá pedindo, né? Enfim, é muito triste mesmo, é uma situação que, assim, só quem passa sabe, só quem passa entende. E daí ali eu falei com Deus, falei, Deus, eu não aguento mais isso, eu não suporto mais isso, sabe? Eu não aguento mais isso, eu quero que o Senhor mude a minha situação, eu não aguento mais passar por isso. Me abençoou com valor alto, Senhor, me abençoou com valor alto. Nessa época, eu falo, foi uma época que eu vivi grandes milagres demais, assim, porque aconteceu tudo de uma vez só. Eu tava escrevendo meu livro, eu não tinha dinheiro para poder pagar o meu livro. E daí, nisso que eu tava escrevendo o livro, eu tinha colocado já o livro na editora. Eu tinha dado uma entrada, porque uma pessoa lá dos Estados Unidos tinha me abençoado com a entrada. E daí, eu tava precisando do restante do valor do livro. E aí, o que aconteceu? Que era um valor alto. Eu tava precisando disso, eu tava precisando de um dinheiro para pagar um documento que era para poder passar pro meu nome, algo, né? Pela misericórdia do Senhor, que Deus havia me abençoado. E aí, ali, eu precisava também de dinheiro para poder fazer cirurgia. O que aconteceu? Isso, quando eu acabei de pedir a Deus por causa dos R$ 7, eu falei, Deus, eu não aguento mais isso, você ficar me indicando R$ 7, tô na prova, minha conta toda negativa, igual tá também, né? E assim, sempre assim, sabe, gente? Porque as pessoas pensam que viver com Deus é uma vida, só vai acontecer só, né? Não, gente, a gente passa provas, mas Deus, ele é glorificado em todas as provas que nós passamos. Aí o que aconteceu? Eu peguei e eu falei, tá bom, aí eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me abençoa, Senhor, me abençoa com um valor alto. Eu acabei de pedir a Deus, minha amiga me ligou, a Fernanda me ligou e falou assim, amiga, meu namorado, ele quer te dar um presente, aceita porque é de Jesus. Falou dessa maneira indo pra mim, eu falei, amém. Quando, aí tá, passou, e eu chorando com Deus por causa disso, né, e tal, tinha chorado com Deus. Eu lembro, eu acho que tava, não sei, tava no meu quarto, e aí chega lá um pix pra mim de R$ 10 mil. Eu falei, gente, eu não tô acreditando, Jesus, tu és fiel. Porque eu tinha acabado de falar com Deus, sabe, sobre a minha situação. E aí chegou um pix de R$ 10 mil pra mim. Eu fiquei muito, nossa, falei, meu Deus, nossa. Fui lá, paguei o livro, paguei o negócio da documentação que eu precisava, acabou o dinheiro. Tirei o dízimo, claro, então eu fiz as coisas que eu coloco diante do Senhor. E daí, fiz primeiro minha parte com Deus, daí fiz o que eu precisava. Acabou o dinheiro, continuei devendo o banco. Aí chegou isso, era sexta-feira. No sábado, a minha amiga falou bem assim pra minha amiga, quanto que fica pra poder pagar a sua cirurgia? Aí eu falei, eu tava dormindo. E a Bíblia fala o quê? Em vão, Salmo 37, se eu não me engano. Eu amo essa passagem, porque assim, gente, às vezes a gente fica pensando que a gente tem que trabalhar, né? Lógico, mas a gente pensa que tudo vai ser da força do nosso braço. E não é assim. Às vezes Deus, ele quer que você confie nele, né? Deixa eu ver aqui, onde é que tá? Em vão, não, é Salmo 120 alguma coisa, eu acho que é em vão se constrói a casa. Ó, peraí, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão se vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Isso é a Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Salmo 121, 27, Salmo 127. Por quê, irmãos?
127.1. E muitas das vezes acontece isso até comigo. Às vezes eu vou lá, trabalho, Deus fala, olha, não, pega isso aí, abençoa. E aí eu sou abençoada de outra pessoa. Tipo, acontece comigo. E eu tava ali, não porque a gente não tenha que trabalhar, a gente tem que trabalhar, mas a gente tem que entender que tudo é de Deus. Então o que acontece? Deus dá o que Ele quer. E aí foi na hora, eu tava dormindo nesse dia. Era sábado, vocês sabem que eu guardo o sábado, eu tava descansando. E aí eu dormindo, aí acordei com a mensagem no celular. Amiga, quanto que fica essa cirurgia? Eu falei, 15 mil reais. Ela falou, não tem problema. Amanhã não, segunda-feira, isso era sábado. Segunda-feira, o dinheiro tá na sua conta. Irmãos, na segunda-feira, às 3 horas da tarde, pra glória de Deus, o dinheiro estava na minha conta, 15 mil reais. Essa pessoa me abençoou com o valor de 25 mil reais, pela misericórdia do Senhor. Eu tava com a vida toda, por isso que eu falo, pra Deus fazer é de um dia pra noite. Só que até Deus fazer, a gente passa por um processo, e um processo que dói. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, enfim, né, eu ali, né, eu fiquei muito grata a Deus, nossa, marquei a cirurgia. E quando eu fui pra fazer a cirurgia, uns 2 dias antes, meu nódulo começou a aparecer muito, assim, sabe, alto, né, em alto relevo no meu peito. E aí eu fui pro médico no dia da cirurgia, falei com ele, olha, doutor, o nódulo tá aqui, nós dois passamos a mão em cima do nódulo, eu com silicone. E falei, olha, tira o silicone e tira também o nódulo. Ele falou, tudo bem. Irmãos, quando acabou a cirurgia, a instrumentadora, eu perguntei pra ela, eu falei, e aí, ele conseguiu tirar o nódulo? Ela falou pra mim bem assim, olha, ele tirou o silicone, quando passou a mão pra poder sentir o nódulo, não sentiu mais nódulo. Então eu creio que Jesus, ele me curou pra glória do nome do Senhor. E até hoje eu não fiz exames ainda por conta de situações, mas eu tenho fé que Jesus me curou, por quê? Porque aquilo que não estava agradando a ele, ele tirou de mim. Antes disso tudo também, Deus tinha me dado um sonho que eu estava com silicone no corpo, e se eu ficasse com aquele silicone no corpo, Jesus voltava, e eu via a face de Jesus sobre as águas, né, ali como diz na palavra, e assim, claro que eu não via a face, mas eu via, né, um rosto sobre as águas, sobre as nuvens, né, em cima das águas, sobre as nuvens, como diz na palavra, e Satanás vinha, ou seja, Jesus voltava e Satanás vinha ao meu encontro e me pegava por 2 ganchos no silicone do peito e da bunda. E daí, então eu entendi que aquilo era pra me tirar o silicone, que se eu estivesse com aquilo no meu corpo, eu não subiria pro arrebatamento da igreja, né? E aí o que aconteceu? Eu peguei, tirei lá o silicone, não achou mais nódulo. E o melhor de tudo que os médicos disseram que ficaria tudo fora do lugar, enfim, que ficaria... Irmãos, eu quase nem tenho cicatriz no meu peito que foi um cortezinho desse tamanhozinho assim embaixo, assim, ó, mas eu quase nem tenho mais cicatriz e tudo ficou no lugar pra glória do nome do Senhor. O que eu quero te dizer com isso? Quando nós passamos no processo sem Jesus, sem intimidade com Deus, o processo ele fica muito mais árduo, muito mais difícil. Quando nós passamos com Jesus, pode estar tudo dando errado, mas se ele falou que ele vai fazer porque ele é Deus. Ele é fiel para poder fazer. Esse foi um grande milagre da minha vida, gente, assim, para Deus fazer, basta um haja. Falta um haja, igual ele disse lá no início, haja luz. Então, basta uma palavra de Deus para que ele opere um grande milagre nas nossas vidas. Hoje é dia 20. Faltam 11 dias para a virada do ano, para se iniciar um novo ciclo. E eu acredito nisso de ciclo, né? Por quê? Porque a nossa vida, ela é composta por ciclos que se iniciam e se terminam. Então, assim, falta 10 dias, 11 dias. Eu creio, irmãos, nós estamos no propósito, nós estamos aí buscando a Deus, e a melhor forma de conseguir algo de Deus é buscando a Deus. Todo esse processo né, que eu fui abençoada e tudo mais, enfim, essas coisas todas que aconteceram, eu estava num processo de jejum, de oração, como sempre, porque se eu não jejuar, irmãos, eu começo a dar lugar pra minha carne, e a minha carne é mal, a minha carne é ruim, então assim, eu preciso estar em jejum, e eu falo pra vocês, quando a gente busca Deus sobre as demais coisas não são acrescentadas. Então, eu quero dizer pra você, final de ano, vamos buscar a Deus, porque Ele é fiel pra poder fazer além daquilo que você pede, imagina, amém? Espero ter compartilhado pra edificar a tua fé, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, Deus abençoe.